Olá, 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 tudo bem? Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Barros. A gente está hoje para poder falar sobre o combate à violência à mulher, que é um plano do Instituto Beneficente Fleming para poder informar, formar, né, e passar para todos essa informação importante. Legislação. Agradecer aos diretores, a todos, né, da parte técnica, administrativa, que nos apoiam para fazer as lives. Já Olá, começou a chegar. Olá, bem, Léo? tudo bem? Quanto tempo? Verdade. A Tainá. Vocês já se Olá, conheceram, já? já entrei em contato já. Sim, sim, só por WhatsApp, via Muito virtual. bom. Então, eu já mais ou menos fiz uma apresentação do nosso tema, né? Em primeiro lugar, agradecer a participação da Bianca aqui. É uma amiga de infância que se tornou... Eu me tornei um admirador, né? A gente conversava muito sobre todo esse processo de vida, de onde a gente veio, né? De um lugar bem simples, a gente poder vencer e mostrar para muita gente que é possível. E a Bianca se torna uma advogada. Ela vai falar um pouquinho sobre ela. Então, Bianca, desde já, muito obrigado. E Thay, a Thay é a pessoa do marketing, tudo que eu faço, tudo que eu sei fazer nas lives, tudo que eu venho fazendo, sem ela, sem a Juliana, sem uma opção de gente, Rodrigo, Robson, eu não conseguiria. Mas a Thay é a Thay. Tainá é a Tainá. Então, ela me orienta todo o tempo, Bianca, para eu ser um meio blogueiro, uma pessoa da comunicação, e eu tenho tentado. Ai, Então, boa. Bianca, eu vou começar por você, à vontade. Primeiramente, boa noite. Léo, só rapidinho. Sim, Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tô ouvindo bem. Você conseguiu enviar o convite para outra moça? Aline, Isso, é a pode psicóloga? se apresentando. é assistente social. Sim, Eu tinha convidado ela, mas eu não saiu. tudo bem. Agradeço, Léo, desde já o convite em integrar essa live, né, num tema tão importante, tão necessário nos dias de hoje. E eu sou Bianca Luna, sou advogada há 5 anos, já não sou mais uma jovem advogada, estou caminhando aí para os 6 anos de atuação, de prática jurídica. Atuo basicamente, né, na comarca de Nova Iguaçu, onde eu tenho escritório físico, mas atuo em todo o Brasil, nos demais estados, virtualmente, né? Não tive ainda necessidade de sair do estado para divulgar, até porque hoje a internet, o meio virtual facilita, né? Os processos se tornaram eletrônicos, então muita coisa a gente consegue resolver por esses meios, né? Da internet, pelas ferramentas que a advocacia e o judiciário se atualizaram. Então, hoje eu atuo no âmbito do direito das famílias, civil e previdenciário. Porém, a minha graduação e a minha formação acadêmica, né, foi baseada no direito criminal. Então, eu dei uma passeada aí no direito criminal, tive minhas experiências, mas de um ano para cá eu resolvi me especializar em direitos das famílias, porém, esse tema de combate à violência doméstica está ligado, né? Não tem como se desvencilhar do direito das famílias e do direito criminal. Uma coisa, um assunto complementa, interdisciplina o outro, né? Uma outra matéria. Então é isso, minha apresentação é essa, eu agradeço a oportunidade, tenho certeza que a gente vai contribuir hoje, um em cada área, né? Você na área da saúde, a colega na assistente social também, e eu no direito. Então, a gente está em casa. Tainá, Você já Aline, fez uma, você já fez uma apresentaçãozinha, né? Então, eu me chamo Tainá, eu tenho 27 anos, sou mãe de 2 meninos.
Atualmente, eu sou acadêmica de Biomedicina e Marketing Digital e faço parte aí da comunicação e marketing do Instituto Beneficente Fleming. Aline, bem-vinda, Aline. Eu meio que fiz uma apresentação no início. Ai, que bom. E apresentando. Só para poder passar, tá? E Bianca, né? A Aline tem alguns compromissos, então ela conversou comigo, e aí eu vou deixar ela à vontade, fazer a apresentação. Vou começar na fala dela, né? Para que a partir daí a gente possa, dentro do que a gente for conversando, uns 20 minutos, né, Aline? Tá bom. Então vai Tá ótimo. lá, se apresente para quem ainda não te conhece. Boa noite, meninas. Meu nome é Aline. Sou casada, sou mãe da Valentina. E eu sou formada em Serviço Social pela instituição universitária Uniabel, de Belford Roxo. E pós-graduada em Políticas Públicas e Enfrentamento à Violência Doméstica, que eu fiz pelo Polo da PUC, em Caxias. E hoje, atual, eu não atuo na área, acabei migrando para o mercado de farmácia, porque eu já trabalho como representação comercial de uma manipulação já há 19 anos. E o serviço social, né, quem é de direito sabe que o espaço é muito limitado. Né, é um mercado muito restrito, pouquíssimo valorizado, uma profissão, assim, fantástica, né? Porque o serviço social, ele entra em todas as esferas, saúde, educação, mas, assim, a gente tem que sobreviver, né? Então, é um mercado muito, muito desvalorizado, infelizmente. Mas, assim, é a minha formação de coração, que quando a gente se forma para sempre, né? Por mais que você entre em outro campo acadêmico, você é aquilo ali para sempre. E foi por amor que eu fui para serviço social. E esse tema é um tema, assim, muito bacana para se discutir, muito atual. E é um tema que me seduziu muito logo assim que eu concluí a faculdade, né, de serviço social. E eu quis logo fazer uma pós, assim, em relação ao tema, até porque eu vivi isso, né? Eu vivi 8 anos de violência psicológica. Foi muito difícil sair do ciclo, mas eu consegui, porque você sair da violência, você conseguir denunciar, você conseguir se enxergar, não é simplesmente de um dia para o outro, é um processo, né? Então, eu queria já engajar, aproveitar aqui o espaço para divulgar um livro, que foi muito a minha base na pós, que é da professora Luciane Medeiros, que é a professora que coordenou todo esse curso de pós-graduação, né? E o livro se chama Em Briga de Marido e Mulher, o Estado deve meter a colher. Esse livro aqui que você encontra na internet, disponível aí em todas as esferas aí de livro. Esse livro aqui, ele traz todo o histórico da conquista da lei, fala um pouco da Maria da Penha, fala dos marcos, né, dos órgãos, né, de tudo o que a conquista da Lei Maria da Penha passou para chegar onde chegou. Né? Então, eu quero deixar aqui como indicação de leitura, tá? E de informação. É um livro fantástico. Aqui fala tudo sobre essa questão da violência contra a mulher. E ela traz esse tema básico aí, em briga de marido e mulher, o Estado deve meter a colher. Porque no senso comum a gente escuta que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? E ela vem, desconstrói isso, é muito bacana, vale a pena aí a leitura, tá? E hoje eu sou graduanda de farmácia pelo mercado, pelas oportunidades, tá? Não desisti do serviço social. Acredito que o serviço social tem um outro caminho para mim, eu vou continuar. Mas a gente vai galgando. Queria agradecer a oportunidade pela segunda live que eu estou participando com vocês, né? Pelo convite do Léo. E estou muito feliz de estar aqui. Espero poder contribuir, né? Um pouquinho com o tema. Apesar de eu não estar atuando, né, no mercado. Mas eu acho que vai ser bacana a gente conversar aqui um pouquinho. Vai ser bem legal. Então, como o tema fala de combate à violência, eu queria trazer, né,
tanto a Aline quanto a Bianca para falar sobre esse termo, né? Violência. A gente ouve muito falar hoje sobre a questão do assédio, né? Que é uma violência que hoje está falando nas empresas, virou, né, roda de conversa em todas as empresas, palestras aconteceram. Hoje eu estou até na sala de aula, estava dando aula sobre isso e trouxe esse tema para cá também, que é o tema assédio. E como conceito, o que seria essa violência e o que seria o assédio? Ou é a mesma coisa? E aí trazer essa situação, né? Vou dar a palavra para a Bianca na parte do direito e vou trazer a Aline por todos os exemplos e por toda a condução que ela fez na sua especialização e como ela já falou sobre a vivência dela em si. E aí prosseguir com a Tainá para poder também arguir desse processo. Então, violência, né? Quando fala em violência, combate à mulher, a gente pensa em Lei Maria da Penha, né? Que ela existe, que está tudo certo, que agora não vai ter mais problema. Mas a definição e os conceitos ainda estão distantes da população de uma forma geral, né? E os caminhos para isso acontecer. Então, Bianca, você sabe muito mais do que eu sobre isso. Vamos lá. Assédio e violência doméstica são duas coisas extremamente diferentes, tá? O assédio é uma conduta abusiva. O assédio no âmbito trabalhista, né, no âmbito fora do contexto familiar, ele significa uma conduta abusiva. Por exemplo, o empregador constrange o empregado mediante uma ordem. Isso é um tipo de assédio, tá? Não tem nada a ver com violência doméstica. A violência doméstica, ela já é dentro do ambiente familiar, né? Contra a mulher, contra o gênero feminino. Porque a Lei Maria da Penha, ela resguarda a mulher, né? Ela foi feita em prol da mulher. Porque a mulher, nós mulheres, estamos numa sociedade patriarcada, numa sociedade machista, numa sociedade em que a mulher teve que lutar para conquistar o seu espaço e respeito. E devido às necessidades da sociedade, devido à mudança, à metamorfose das famílias, o direito das mulheres vem sendo resguardado dia após dia. Então, assédio é uma conduta abusiva de alguém para com o outro, tá? E a violência doméstica é dentro do ambiente familiar em face da mulher. Lembrando que a violência doméstica, ela pode ser configurada a partir de um pai contra a filha, ou de uma mãe contra a própria filha. Essa questão da Larissa Manoela, que está aí em voga, né? Todo mundo comentando, é uma violência doméstica, porque é entre o gênero feminino, né? A Larissa Manoela, ela sofreu uma violência doméstica psicológica, patrimonial, financeira, né? E dentro desse contexto de violência doméstica, nós temos 5 tipos de violência, que é a violência psicológica, sexual, patrimonial, financeira e moral. Então, dentro desse contexto de violência, existem essas 5 possibilidades de violência. O ato físico, muita gente pensa que a questão da violência configura a partir de um tapa, de um beliscão, né? Mas não, vai muito além disso. A violência psicológica é aquele temor, aquele marido que denigre, que oprime a companheira, né? Eu vou falar assim, voltado mais para a esposa, porque é o que a gente mais vê, né? É o mais comum, corriqueiro das situações familiares. Então, a violência psicológica é aquele xingamento, é aquela opressão que a mulher vive há anos. Ah, você é uma inútil, você não vai conseguir, você depende de mim, né? São situações de chantagem. A violência física é a violência mesmo de agressão, tá? A violência patrimonial é a restrição dos recursos financeiros da mulher para com o seu companheiro, seu marido, né? É aquele cartão de crédito que ele usa abusivamente, né? Ou restringe ela, a mulher que não trabalha, que é dependente
do marido, ele é o único provedor financeiro daquela família e ele faz chantagem com ela, ele cessa os direitos dela financeiros, o mínimo existencial de suprir as necessidades. Ah, mas eu não trabalho, eu sou dependente financeira dele. E daí? Você tem seus direitos resguardados, sim, pela lei. Então, isso é uma violência também patrimonial, psicológica, né? Moral. Quando o homem diz, você não é capaz, você depende de mim, ninguém vai te querer mais. Isso é uma violência moral. Está ferindo a honra dela subjetiva, né? A nossa honra, cada um tem uma honra. E a nossa honra cabe a gente saber em que ponto ela é ferida, né? Porque assim, eu posso dizer uma palavra para você, Léo, que não vai te atingir, mas para nossa profissional aqui de marketing, vai afetá-la. Então, é uma honra subjetiva. O que não é objetivo, claro, é uma questão variável, entendeu? Então, a gente tem todas essas distinções dentro da violência doméstica. Mas violência doméstica ocorre dentro do seio familiar, né? E assédio é uma conduta abusiva de alguém para alguém. Só abrindo parênteses aqui, né, até como explicação, quando, né, você distingue essa questão da violência para o assédio a nível do trabalho e a nível de casa, é muito importante porque eu estava falando hoje para os alunos que muita gente vai abrir um boletim de ocorrência e tem que saber abrir esse boletim também, porque senão de nada adianta aquela abertura, não vai dar em nada. Então, procurar profissionais que entendam desse processo para poder até como prova, porque senão depois tem um pobre coitado que diz que não fez nada. Assim, infelizmente, hoje, a nossa polícia, ela carece de profissionais, de agentes, para que atenda toda a população de forma eficiente, tá? Isso aí é uma situação fática que eu vejo diariamente, né? Quando eu acompanho um cliente na delegacia, inclusive nós advogadas, a gente também sofre alguma retaliação ali na questão do atendimento, principalmente por ser mulher, por ser nova. Só do fato de ser mulher já tem uma distinção, velada, mas tem, tá? Então, o meu conselho para essas mulheres que sofrem violência doméstica, procurar uma assessoria, uma consultoria, um advogado que possa orientá-las. Por quê? É muito importante nessa questão do registro, né? Como eu vou fazer o boletim de ocorrência? O que eu vou dizer? Né? Será que eu vou ser bem atendida? Muitas vezes você não é bem atendida, infelizmente. É a nossa realidade. Entendeu? Eu não vou falar mentira aqui, eu vou falar a prática. O que eu vejo. Né? A mulher, ela vai na primeira delegacia mais próxima da casa dela, aonde ela pode acessar. Porém, quando ela chega lá, é uma delegacia comum, não é uma especializada, e aí eles não registram o boletim de ocorrência, manda para uma DEAN. Então, quando você já tem essas informações claras, você não vai perder o seu tempo indo, por exemplo, a delegacia mais próxima aqui, né, da gente, Nova Iguaçu, é a 58 e a 52, salvo engano. Mas, ao lado da 52 tem a DEAN. Então, a mulher que sofre qualquer tipo de violência doméstica tem que se reportar à DEAN, Delegacia Especializada da Mulher, para que esse boletim de ocorrência seja feito de forma eficiente, eficaz, para que ela seja ouvida de forma decente, né? E ali, dependendo da situação, do contexto, já seja deferida a medida protetiva de urgência. Eu vou acrescentar na fala da nossa colega, desculpa, eu esqueci o seu nome. Bianca. Ou eu entrei... Bianca, desculpa. Só pegando um gancho da fala dela, as mães, elas foram justamente criadas para poder superar essa questão do atendimento, do acolhimento que não tem técnica, não tem preparo e não tem respaldo para atender a mulher. Então, a DEAN, ela foi justamente criada para isso, para atender a nós mulheres, a esse público feminino, porque a questão da violência doméstica ela está totalmente ligada à questão de gênero.
Então, assim, a DEAN, ela foi criada para isso. Ela tem um histórico justamente por conta disso. E, às vezes, até nas DEANs, a gente encontra certas situações que são, assim, muito difíceis para a mulher. Muito resistente, né? Você vai... dentro da nossa sociedade machista, patriarcal, né? Uma sociedade muito dominada pela classe masculina, né? Você vai ver uma gama muito maior de homens no poder, na delegacia, nos órgãos públicos, né? A mulher, ela tem... Nós, mulheres, né? A gente tem um histórico, né, de luta já há muito tempo. Então, essas esferas, a gente vai se esbarrar com a classe masculina o tempo todo e a gente está infiltrada nessa questão do machismo. Eu pude presenciar no meu campo de estágio delegadas, entendeu? Delegadas mulheres em condutas extremamente machistas. E isso faz com que, às vezes, a mulher, ela recue, né? Ou ali naquele atendimento ela seja muito maltratada. Então, isso é muito comum acontecer, né? A nossa colega Bianca, ela deve vivenciar muito isso no seu dia a dia, quando ela pega uma mulher aí, vítima de violência, quando ela, né, dá o passo da denúncia, né? São N situações que a mulher passa até chegar a esse ato, que é muito difícil, né? A gente escuta muito senso comum no meio das pessoas, né? É impressionante que ela está vivendo isso porque ela quer, ela não denunciou porque ela é boba. Tem todo um contexto do lado dessa mulher que ninguém consegue enxergar, né? Que é a vida dela, se ela trabalha ou não, se ela é dependente ou não, como é que é o contexto histórico da família, dessa relação. Tem toda uma conjuntura ao lado dela para ela iniciar esse processo de denúncia, né? Tem a questão familiar, que muitas vezes a mulher, ela coloca a família em primeiro ponto, né? Por causa do meu filho. Porque é pai da minha filha e eu vou fazer isso. E aí ela recua novamente, sabe? Então, são N situações. Então, assim, a mulher nunca vive a violência porque ela quer, ou porque ela merece, ou porque ela provocou, porque nada justifica a violência. Nada. Ela é vítima. Extremamente, entendeu? Então, assim, como a Bianca colocou muito bem, né? O assédio, ele é totalmente ligado à conduta. E a violência, ela está ligada intrinsecamente ao ato violento físico, né? Só que dentro da violência de gênero contra as mulheres, a gente tem essas esferas, que é a psicológica, a patrimonial, né? A moral, a sexual e a física. Até a gente, né, todo mundo entender, né? É muito desconhecido ainda, é um tema muito falado, muito pontual, né? A gente agora tem a gente está com essa questão da mídia, né? Da digitalização, a informação chega o tempo todo. E ainda assim, você for olhar estatisticamente os dados, a gente tem muita, acho que é a subscrição que fala, né? Que é a violência que acontece, mas não entra na estatística, né? Você tem lá uma grade de números, mas tem essa superação do que acontece que você não sabe. Então, os números, na verdade, vai muito maior, muito além daquilo que a gente vê estatisticamente, assim, ao olho nu. Então, esse enfrentamento, ele é muito difícil. Mas essa questão do atendimento, ela é muito crucial. Eu pude presenciar isso no meu campo de estágio, na prática, quando eu fiz estágio. E eu pude ver até mulheres, assim, com condutas machistas, sabe? Então, você vê que é difícil para a mulher chegar... É natural, porque nós fomos criadas dentro de uma sociedade extremamente machista. Então, alguns comportamentos... desculpa até te interromper, mas é importante falar isso. Alguns comportamentos que nós, mulheres, temos realmente são machistas. E até a gente virar a chave e falar, opa, essa fala soa machista, é uma fala machista. Então, a gente vai se corrigindo, né? Automaticamente, conforme a publicidade de todas essas leis, de todas essas garantias. Sim. O serviço social, ele entra muito nessa questão do acolhimento, né? Da escuta sensível. A categoria entra muito nessa questão do acolhimento, da escuta, de você ouvir, entender tudo que aconteceu, acolher essa mulher, orientar. Uma coisa que é muito importante a gente falar aqui é sobre o ciclo da violência,
né? Muita gente não entende, mas o ciclo ele tá configurado em três pontuações, né? Que é a fase da tensão, a fase do momento agudo, e depois a gente tem uma terceira fase de lua de mel ou de pazes, né? Porque a violência ela é muito sutil. Ela é muito sutil. Às vezes a mulher ela vem enfrentando ali uma violência que ela não percebe. Quando ela vê, ela está enfrentando uma violência. Porque o primeiro ato violento que a mulher enfrenta, de todos, e o que mais agride a mulher em toda a sua conjuntura como mulher, um ser humana e tal, é a psicológica. Ela afeta, ela traumatiza, ela mexe em cima da mulher, ela abate a mulher de tal maneira, e a partir dela você já pode sofrer a física, a patrimonial, né, a sexual, enfim. Então, assim, a violência ela é uma coisa muito sutil, impercebível, por conta dessa sociedade que a gente tem repressora, patriarcal, né? E ela perpassa, assim, ela independe da sua classe social, né? Do seu grau de intelectualidade. Eu pude ver, assim, no meu campo de estágio, de estudo, N situações, tá? Mulheres profissionais, promotoras, juízas, advogadas, vivendo a violência, passando por situações, assim, muito complicadas. E é muito chato, né? É muito difícil, porque às vezes você olha e fala, meu Deus, mas é uma mulher independente. É uma mulher de um grau intelectual, né? Que tem informação, que sabe, independe, tá? A violência contra a mulher, ela independe da classe social, do seu contexto intelectual, né? Da sua região, do seu país. A Lei Maria da Penha, hoje, é um marco, né? É uma das melhores leis, né? Que a gente tem para poder enfrentar a violência de gênero contra a mulher. Então, assim, a violência ela é uma coisa extremamente sutil e a gente enfrenta isso no dia a dia, né? No caso do serviço social, acolhendo, escutando, orientando, informando. A informação ela é primordial para essa mulher, o acolhimento para essa mulher. Então, é um tema que, se eu deixar, eu vou ficar falando aqui o tempo todo, eu tenho que parar. Você falou uma coisa aí que me chamou muita atenção, né? Com toda essa tecnologia, com toda essa possibilidade, a gente já viu que a questão de orientação, porque o boletim online e tudo mais. Eu vou perguntar para uma pessoa super digital se ela sofre violência de forma digital. Porque, assim, ela vai falar sobre o contexto do que ela já falaria, mas eu queria deixar essa pergunta para ela, porque a gente está falando de uma modernidade onde tudo é exposto. E muitos de nós, muitas das vezes, temos redes sociais. E ela trabalha com a rede social. Então, eu queria ouvir um pouquinho da Tainá, como que é o trabalho de uma mulher perante a rede social, já que a Aline tocou nesse assunto, né, dessa abrangência da violência à mulher. Elas falando aqui, parece até que passa um filme, né, das coisas que já me aconteceram. E esse tipo de violência que você falou é chamado de violência cibernética. A internet, né, é um meio de comunicação em que as informações se espalham muito rápido. Então, né, você falar mal de uma mulher se espalha muito rápido. Todo mundo fica sabendo muito rápido. Então, é um tipo de violência muito cruel. Elas falando aqui me remeteu ao fato de que a violência ela está diretamente ligada à questão do patriarcado e à questão do machismo, né? E essa mudança ela precisa ocorrer no âmbito cultural da sociedade, né? Na desconstrução desse machismo, né? Desse patriarcado. A tendência ainda é que a voz dos homens ainda seja muito mais ouvida do que a das mulheres, né? A tendência ainda é que a gente precise lutar muito mais por um espaço do que os homens. Eu mesma posso falar, né, sobre uma vivência minha, que envolve até essa questão mesmo de rede social, em que eu fiquei 8 anos em um relacionamento, né, que foi abusivo, e ao contrário, né, do que foi falado pela Aline, em que é difícil a mulher sair por conta de filhos, né, que em muitos casos o meu caso foi o contrário, eu tive força de sair por conta dos meus filhos. E eu vivi esse relacionamento abusivo durante 8 anos, muito motivado pela questão religiosa, né, que eu acreditava muito que casamento é de Deus, que a gente precisa lutar pela família, e que Deus odeia o divórcio, e toda essa questão, né, que envolve a religiosidade. E eu passei por
tudo isso que vocês falaram, assim, parece um filme. Eu passei por tudo isso. Toda essa questão de ser exposta na frente das pessoas. Ele parecia muito que gostava de me expor mesmo na frente de amigos, né? Eu sempre falava coisas de corpo, que você tá gorda, que não sei o quê, coisas assim do tipo. Eu já fui trancada dentro de casa, né, para eu não sair no dia do meu aniversário, porque ele não queria sair, ele também não queria que eu saísse. Ele não queria sair comigo, não queria que eu saísse. Nesse dia, ele puxou uma faca para mim. Eu não morava perto dos meus pais, né? E os meus pais, eu comecei esse relacionamento muito jovem, eu comecei esse relacionamento aos 17 anos, e os meus pais, muito por acreditarem que estavam apoiando a minha felicidade, eles não se opuseram, né? E aí, passou-se o tempo, eu fiquei 8 anos, né, nesse relacionamento, ele já tinha me ameaçado de morte, inclusive, mas não é fácil sair. Por mais que você veja todos os indícios, desde o princípio eu percebia os indícios de que era um relacionamento super tóxico. Mas eu acreditava na mudança. A gente sempre acredita que pode mudar, que a gente pode salvar aquela pessoa. E era muito isso que ficava na minha cabeça. Não, ele vai melhorar, eu vou salvar ele disso, ele vai mudar. E ele mesmo, né, sempre conseguia se colocar naquele papel de que eu estava errada, de que eu tinha motivado aquela atitude, aquela reação. E aí, com o passar do tempo, eu percebi que os meus filhos estavam também participando disso, né? Por mais que não fosse diretamente a eles, eles estavam vivenciando tudo isso. E eu não queria que eles crescessem em um ambiente assim. E foi o que me deu forças para sair. Assim, que eu olhei e falei, não dá. E durante esse período, né, de 8 anos aí, desse relacionamento, ele fazia muitas exposições na internet. E ele sempre fazia exposições dando a entender de que eu estava fazendo algo de errado, né? De que eu era isso, eu era aquilo, e todo mundo acreditava. Afinal de contas, era a fala de um homem contra a fala de uma mulher. E em rede social. E aí foi um processo muito difícil para eu sair, né? Foi um período muito conturbado, mas graças ao apoio de amigos também, da minha família, que foi, assim, imprescindível, eu consegui sair dessa situação, né? E eu olhei um dia e falei, não, meus filhos não vão crescer nessa situação, e consegui ter forças para sair. Mas, obviamente, que eu era muito, muito, muito dependente emocional. Então, todas as vezes que ele ameaçava se matar, por exemplo, eu pensava em voltar, porque eu ficava, meu Deus, vai se matar, né? E ele chegou a me ameaçar também, como eu já falei, né, de morte. Eu tive que ir na delegacia, tive que pegar medida protetiva, mas não foi nada fácil, não foi fácil sair da situação. E aí os meus amigos me ajudaram muito, né? Sempre falavam 1, 2, 3, quantas vezes fosse preciso falar, né, que não era um relacionamento saudável. E eu consegui finalmente sair dessa situação. Mesmo depois de ter decidido sair, ele ainda ficou um bom tempo mandando mensagens. Eu bloqueava de todas as redes sociais possíveis, ele continuava mandando e-mails. Ele arrumava modos extraordinários para se comunicar. E aí, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu consegui finalmente findar esse relacionamento. Então, de fato, a violência contra a mulher, ela tem muitas camadas, não é só agressão física, né? Tem muitas outras camadas. E ela está diretamente ligada à questão do patriarcado e à questão do machismo. Bianca, a Juliana Montenegro aqui falou da Lei Maria da Penha, mas falou também sobre a Lei Carolina Dickmann. Ela fez um comentário aqui? Isso. Aí ela falou, além da Lei Maria da Penha, acredito válido, né, falar sobre a Lei Carolina Dickmann. Depois, se você puder falar para a gente um pouquinho, né, sobre a Lei Carolina Dickmann, está todo mundo apaixonado, falando que você é a melhor de todas. A Juliana falando sobre a Tainá, por contexto e informação, é importante diferenciar machismo e feminismo. Porque tem aquela coisa assim, não sei qual você pode citar essa situação. No direito, você sobre ele? Machismo e feminismo. Porque a feminilidade, né, quando se diz, a pessoa fala sobre uma questão de por que a mulher fala tanto que é machista, ela não está sendo feminista? Aí poderíamos focar nesse assunto também. E assim. São temas muito polêmicos, tá? Uma é pouco para tratar tudo isso. Eu vou fazer uma explanação, por quê? Aproveitando que você iniciou, né, essa live falando do assédio,
Só para título de exemplificação, assim como a Maria da Penha, o assédio ele também tem as suas classificações, né? Então, o assédio ele pode ser, tá? Através de palavras escritas ou faladas, né? Insinuações explícitas ou não de cunho sexual, convites inusitados, constrangedores e palavras ou frases em duplo sentido que venham a constrangir, que venham a causar um abuso à moralidade do outro, entendeu? Então, assim como a Maria da Penha, o assédio também ele tem essas classificações, né? Um chefe que dá aquela cantada, na brincadeira, no duplo sentido, isso é um tipo de assédio, né? Um convite, vamos tomar um vinho, vamos jantar após expediente, e aí a empregada, o empregado, isso aí não tem variação de a especificação de gênero não, tá? Pode ser tanto praticado como mulher para o homem, ou como homem para a mulher, ou em ambos os sexos, né? Em uma relação, uma pessoa que é homossexual para com o hétero, enfim. Não tem nenhuma especificação, não. Já a Maria da Penha, sim. Com relação à lei Carolina Dickmann, eu não vim preparada para falar sobre a lei, porque hoje é dia da Maria da Penha. Já estou dentro do assunto aqui do assédio. Ô, Léo, ainda falando, você me perguntou, né? Para a gente o conceito era importante, porque a sua fala, né, o sinal até mesmo da Aline, ou da Tá um pouquinho ruim o sinal. Tá travando. Travando? Deixa eu mudar aqui. Não, tá ruim. Vê se deu uma melhorada. Melhorou. Melhorou? Estabilizou. Só para conceituar, né, e o Samuca também está falando, o número de delegacias, né, de mulher no Rio de Janeiro é mínimo. Se faz urgente a criação de mais delegacias de atendimento à mulher, né? Sim, então, sim. Né, Sim, falando de Baixada Fluminense, que estamos na Baixada Fluminense, as DEANs, elas estão dentro das delegacias de cunho civil, né? São pouquíssimas. A gente tem em torno de 14. Travando um pouquinho mesmo. Eu acho que é a internet do Léo. Melhorou? Agora voltou. Voltou. Então, as DEANs, que são as especializadas, elas chegam em torno de 14, se eu não me engano, a nível de Baixada Fluminense. Né? A gente tem uma em São João, uma em Belfor Roxo, uma em Nova Iguaçu. Né? São poucas, porque para a gama, para a demanda que a gente tem de denúncia, né, da violência, é muito inferior, entendeu? O próprio corpo técnico não tem suporte, né, não tem aparato para atender a tanta demanda, porque a demanda é muito alta, né? E, na verdade, ela é até alta acima daquilo que a gente vê, como eu falei na estatística, por conta das subscrições que não entram, né? Das denúncias que não entram, que a mulher não vai denunciar, né? Por exemplo, eu saí de um casamento, do meu primeiro casamento de 14 anos, eu vivi a violência psicológica durante 7 anos. E eu só fui enxergar isso depois que eu fiz uma terapia. Porque eu também tive condições de arcar com uma terapia, né? E mesmo na gama de informação, mesmo estudando serviço social, eu não consegui entender. Como eu falei, a violência, ela é uma conjuntura de coisas que você vai ficando ali. Por exemplo, né, você falou da questão da religiosidade. Ela é extremamente... você escuta isso em muitos discursos de mulheres, né? O fato de você ter a tua fé ali, né, a tua religião, isso empaca, né? Por conta da falta do nosso conhecimento em relação à violência, a gente não sai por causa da religião. E aí você fica mais um ano. Às vezes você não sai por causa da família, aí você fica mais um ano. E aí quando você vai ver, você já está 5 anos nesse ciclo, entendeu? Ele tendo ou não agressão física, ele tendo ou não agressão patrimonial, que também é terrível. 5 anos é pouco, né? Porque imagina esses casamentos, né, que são de anos, de décadas,
o quanto que essas mulheres não sofreram violência doméstica. Mas, antigamente, era um fato desconhecido, ignorado, não tinha voz. Coisa de homem. A própria, né? A própria Maria da Penha, ela sofreu, ela ficou anos, né? Ela teve 3 incidentes. Inclusive, tem o filme da Maria da Penha, tá? Que o nome do filme é... Ai, como é que é o nome? Esqueci o nome do filme. Vale a pena ver. Acho que é Atos... Aproveitando aqui, né, Desculpa, Vidas Partidas. Vidas Partidas. Vidas Partidas é um filme que retrata a história da Maria da Penha, né? Que inclusive foi uma biofarmacêutica, né? E viveu 3 agressões até receber 3 tiros e ficar paraplégica. E é engraçado que essa questão da Maria da Penha, muita gente nem sabe. As pessoas não sabem quem é Maria da Penha. As pessoas... É só a lei, né? Tipo, lei Maria da Penha. Tá, mas quem é Maria da Penha? Mas tem uma histórica, né? Tem. Até porque a Lei Maria da Penha, ela tem até uma histórica de movimentos feministas, movimento de mulheres na luta dos direitos. Então, ela tem todo esse contexto. E a Maria da Penha, por incrível que pareça, o processo dela levou 19 anos. Se eu não me engano, 19 anos. Depois de quase 19 anos, ou 9 anos, foi que o marido dela foi sentenciado, que fala, né? Foi preso. Foi julgado. Foi julgado. Exatamente. Levou um tempo assim. Pela conduta. Isso aí, exatamente. Então, até a gente conseguir alcançar esse direito da lei, teve muita estatística, né? Teve muito processo, teve muita luta. E ainda bem que a gente conseguiu alcançar, né? Eu acho que ainda tem muita trajetória ainda por conta desses enfrentamentos da sociedade patriarcal que a gente vive, entendeu? Então, a mulher, ela se esbarra na religião, na família. A própria violência que a mulher vive, né? Dentro do seu seio familiar, cabe se pensar da seguinte forma, porque a violência, às vezes, ela é muito banalizada, muito banalizada. Ah, não, ele só gritou, não. Mas aquela agressão, ela vai ter uma consequência ruim. Então, às vezes, a mulher que tem um filho, né? Que vive num seio de uma família que tem filhos, cabe se pensar, né? Continuar com ele vai ser bom, vai ser pior, vai valer a pena a sua filha ou o seu filho crescer num ambiente de violência a qual é banalizada a violência? E lá na frente, quem sabe, né? Ele vai viver a mesma coisa e começa aí esse ciclo da naturalização, da banalização continua, entendeu? Então é importante a gente quebrar o ciclo, a gente denunciar, né? Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, o Estado tem que meter a colher. Eu estou nessa campanha agora desse mês, né? Eu tenho olhado ali, eu estou vendo na internet assim, que eles estão enfatizando o fato das pessoas denunciarem o seu vizinho, né? Das pessoas olharem a situação e falar, não, eu vou denunciar, porque a denúncia é anônima. Porque eu denuncio. Antigamente, certíssimo. A lei mudou nesse sentido, porque antigamente a mulher, somente a mulher, deveria denunciar, né? E não cabia o outro denunciar. Assim como o homicídio, o roubo, enfim, outros crimes que independe. Mas hoje você pode, você que está vendo, vivenciando ali, escutando uma violência, presenciando de alguma forma, você pode denunciar sim. E aí essa investigação vai ser iniciada para apurar todos esses fatos, né? Para verificar a veracidade dos fatos, se há realmente a violência doméstica ou não. Porque existem mulheres que também não denunciam por medo, né? Às vezes o marido, o companheiro, é uma pessoa perigosa, né? Realiza atividades duvidosas, enfim, e acaba temendo ali e não denuncia por medo, né? De alguma retaliação. Então, hoje é possível sim a denúncia, né? De uma terceira pessoa que presencie, seja um vizinho, enfim, um parente, um amigo, e seja formalizada essa denúncia. Aproveitando que o Léo me perguntou sobre a Lei Carolina Dickmann. Então, a Lei Carolina Dickmann, ela foi criada a partir, né, dos dados expostos, dos dados de fotos,
de cunho íntimo, sexual, divulgados pela... O computador da atriz Carolina Dickmann foi invadido, né? E publicado esses dados íntimos, né? Com o objetivo de conseguir uma vantagem onerosa. Então, nada tem a ver com a Maria da Penha, porque não é no cunho familiar. A Maria da Penha, gente, é contra a mulher dentro do contexto familiar, tá? É muito importante frisar isso. Isso, a lei Carolina Dickmann visa um outro tipo de crime, que vai para o cibernético. Que é o crime, isso, crime cibernético. O cibernético. O crime cibernético, ele também está muito ligado à exigência, por exemplo, de senhas de celular, de senhas de redes sociais, essa questão do famoso nudes, né, vazado. Tudo isso está muito vinculado. Tem uma postagem até que eu fiz no mês de março, que foi o Dia Internacional da Mulher, que fala sobre essa temática, né, dos crimes cibernéticos, e fala sobre as leis que resguardam as mulheres dentro desse contexto. Vale a pena dar uma conferida. A minha avó, eu lembro que minha avó se separou do meu avô com 56 anos de casado, né? E aí, na época, ela falava: só eu sei o que eu passei. Ela sempre falava: só eu sei o que eu passei. Ela está falando, IBF dando lugar de falas a mulheres incríveis. Parabéns. A Ana Aleixo também falando: estou amando essa live, vocês estão de parabéns. Em especial, minha doutora, Bianca Luna. Se tiverem perguntas, podem ficar à vontade, fazerem as perguntas que a gente vai falando. Falando nesse contexto, né, que a gente está levando... Então, assim, Léo, de forma resumida... Eu queria que falasse assim, como prevenir isso, né? Como prevenir isso? Como que a gente previne essa violência? Então, prevenir é uma palavra, assim, complicada. É difícil você prevenir a violência, mas é importante você romper o ciclo, né? Quando você rompe o ciclo, você evita, talvez, um feminicídio, você evita, talvez, uma agressão física, né? Porque, geralmente, a violência, ela começa com grito, xingamento, né? Ou, às vezes, ela começa com a violação, né, dos pertences da mulher, né? Essa história do marido entrar no telefone, ele está invadindo, né? Porque o casal ali, ele é casado, mas ele são duas vidas, né? Então, existe duas cabeças diferentes. Cada um tem a sua vida, a sua privacidade, seu resguardamento. Então, quando ele invade, né, ele está agredindo a mulher. Então, ele começa assim, com grito, com essa invasão. E aí, você vai vendo, o negócio vai crescendo. O importante é você romper, quebrar o ciclo. Como é que quebra esse ciclo? A mulher, é importante que essa mulher ela tenha um posicionamento, tá? Ela tem que se posicionar, ela tem que não aceitar, entendeu? Ela tem que falar: não, eu não aceito, eu não quero, eu não vou, eu não posso. O não é uma palavrinha tão pequena, mas ela tem um grande poder. Ela tem um grande poder na educação do seu filho, ela tem um grande poder, às vezes, no nosso crescimento. Então, é importante ela quebrar o ciclo. Porque se ela perdoa, deixa, vai, e esse ciclo, ele vira cíclico, né? Toda hora ele vai se repetindo. E aquilo ali vai, né, banalizando, naturalizando, e essa mulher vai sendo só bombardeada a cada momento. Então, assim, dizer não é fácil. Porque só quem está vivendo a situação sabe o que está passando, né? Como eu falei, a violência, ela independe de classe social, região, independe de grau intelectual. Se a mulher tiver que viver, ela vai viver isso, entendeu? Então, é importante que ela se posicione. A gente tem esses canais de atendimento, acolhimento, informação. A família, por mais complicada que seja, a família, ela acaba dando uma certa... Família que eu digo num contexto, tá, gente? Não sei se eu vou ser muito generalista, mas amigos. Família saudável, não uma família tóxica. Tem esse contexto. Mas um amigo que é um primo, uma pessoa... aqueles que estão ao redor da sua vida íntima, que acaba se tornando a sua família, é fundamental para apoiar essa mulher. No seu não, no seu posicionamento, né? Eu me lembro, abrindo um parênteses muito rápido, quando eu me separei, eu cheguei a acolher 3 mulheres, né, que viveram isso,
E, inclusive, teve uma que eu fui testemunhar a favor dela, e depois ela retornou, né? Ela não conseguiu quebrar o ciclo. Acontece. Abriu a denúncia, né? A doutora Bianca sabe, aí ela deve ver. A mulher abre a denúncia, abre o boletim e chama fulano. E eu fiquei muito chateada, fiquei assim, arrasada, mas ela, não sei, ou felizmente, retornou. Eu fui uma que fez isso. Não, Mas, assim, a gente não pode responsabilizar a vítima, porque quando isso ocorre, Léo, a vítima ela ainda está dentro do seio ali da violência. E como é seu nome mesmo? Aline. Aline. E como a Aline já abordou aqui, existem estágios dessa violência, né? Então, o homem, ele se redime, ele faz N promessas, ele muda por um tempo e depois começa novamente com as agressividades, né? E aí, a mulher vem novamente a ser agredida e nessa etapa, a agressão, muitas vezes, se torna física. Sai da esfera do moral, do psicológico e vai para a esfera física, né? Para as vias de fato, que são vias de fato, arranhão, puxão de cabelo, né? E a física mesmo, que é a agressão, né? Tapa, soco, enfim. É muito triste, né? Mas acontece, né? Outra coisa também, só para elucidar essa fala aqui. Quando a mulher vai na delegacia e registra o boletim de ocorrência, dependendo da situação, é verificada pela autoridade policial a necessidade da medida protetiva, tá? Teve uma alteração na lei e quando, agora de 2023, quando a comarca, a circunscrição, que é o bairro, a cidade, não tem uma comarca, um fórum, a autoridade policial está autorizada, sim, a deferir aquela protetiva ali de urgência, tá? Mas o normal que se vê, por exemplo, aqui em Nova Iguaçu, né? A mulher chegou na delegacia, ela presta o boletim de ocorrência, né? Vai ser verificado se realmente tem a necessidade, porque somente basta o depoimento dela para presumir a veracidade das informações. Então, nesse momento, não fica comprovado se teve, se não teve, né? E aí é tomado o número de processo e aquela medida protetiva ali vai diretamente para o Ministério Público, que vai para o juiz, e aí é deferida a medida protetiva de urgência, até que ela possa representar através de uma denúncia, até que tenha audiência, e o processo penal, a ação penal possa ter dado seu andamento. Mas a medida protetiva, ela toma o número de processo, né? Se houver realmente a necessidade, na maioria dos casos tem essa necessidade para salvaguardar o direito daquela mulher, até que se apure os fatos, e aí ela já passa a vigorar a partir do momento que ela foi concedida, né? Aí o autor do fato, que é o companheiro, marido, enfim, vai tomar ciência e dali em diante ele não pode se aproximar da vítima. A penalidade para quebra desses limites da medida restritiva é a conversão da prisão, tá? Então, vai estar lá fixado, dependendo do grau, 50 metros de afastamento, 100 metros de afastamento, 200 metros de afastamento. Porém, a medida protetiva toma número de processo e não é o processo, porque a vítima vai ser intimada para saber se ela quer ou não representar contra esse agressor. Aí que está. Até o processo ser formalizado, hoje está até mais rápido, tá? Antigamente demorava mais, por conta da informatização. Até esse processo se tomar os seus atos próprios, de audiência e tudo mais, muitas vítimas retornam para o seu companheiro e não renunciam a essa medida protetiva. E o que vem uma próxima briga, um próximo desentendimento. Aí o que ela faz? Ela liga para a polícia e informa: eu estou aqui com ele. E aí o que acontece? A polícia
comparece no endereço, porque os dois estão juntos novamente, né? Independente da residência. Tem uma medida de afastamento, tem uma decisão. Essa decisão merece ser cumprida. O descumprimento dessa decisão é o quê? Prisão. Se a vítima liga para a polícia e informa que ele está com ela, ele vai ser conduzido e vai ser preso. Entendeu? E hoje, o que acontece, Aline, também, muitas mulheres, tá? Entram com o pedido da Maria da Penha, tem a medida protetiva deferida, mas com uma questão de vingança contra o companheiro. Eu tenho casos assim também. E aí, às vezes, o companheiro, marido, não praticou essa violência. Ah, ele me ameaçou. Te ameaçou como? Verbal. Pronto. A medida protetiva foi deferida. E o cara tem que sair de casa. Não tem para onde ir. Tem essa situação também. Aí é um desentendimento banal, Léo. Um desentendimento banal. Ela vai lá na delegacia, fala, não, acontece, formaliza tudo, que a situação é séria, tá? Não é brincadeira. E aí o cara sai de casa. Aí ela vai lá, onde ele mora, passa a noite com ele, se reconciliam, tudo bem. E eu tô dando exemplo de um caso, do escritório. Ah, eu quero lanchar um domingo à noite. Eu quero lanchar, não tenho dinheiro. Ah, eu quero lanchar. O cara tinha R$100 que ele ia usar para trabalhar no outro dia, né? Ia descer, ia para o Rio, para o centro do Rio, arrumar emprego. Ele falou que não podia desinteirar aquele dinheiro. Ela foi lá e ligou para a polícia. A polícia levou ele. E ele ficou preso, 1 semana preso. Fui para a audiência de custódia, né? A audiência de custódia para verificar a ilegalidade da prisão. A prisão não foi ilegal, foi legal, porque existia uma medida restritiva. Já prescrita, né? Já em vigor. E o processo ainda não tinha iniciado. Só que eles voltaram e ela não retirou. Ela não renunciou no cartório onde estava correndo. Sim. E o cara passou a noite na delegacia, foi para Benfica, fui para a audiência, não tinha o que fazer porque a prisão foi legal. A audiência de custódia para discutir a ilegalidade da prisão, não tinha ilegalidade. Ele tem um restaurante, né? Tem a vida dele normal, residência fixa, tudo direitinho, tem filhos e foi conduzido. Aí ela viu que ele arrependeu. E aí o que ela fez? Ela se retratou. Entendeu? Mas demorou isso aqui, ó. 1 semana preso é 1 ano preso. Só quem sabe é quem tá lá dentro. Sim. E aí ele foi lá para Niterói, Patrícia Cioli. Nossa. Essa medida, essa atualização que teve da lei, né? Ela está extremamente ligada a essa questão da medida protetiva que antigamente não tinha essa rapidez, né? Sim, exatamente. A celeridade. A lei facilitou essa questão. Sim. Mas, assim, eu não estou aqui defendendo o agressor, tá, gente? Eu estou explanando o que ocorre. Exatamente. Tem casos e casos. A maioria dos casos, o agressor realmente ele tem culpa no cartório. Mas essa situação foi um capricho, né? E essa situação se enquadra em 1%. Não, se enquadra. E aí tem questões envolvidas patrimoniais, financeiras, porque quando você afasta o homem, né, o companheiro do lar, o patrimônio fica lá, ele não pode ter acesso, ele sai com a roupa do corpo, né? Enfim, é muito difícil você reverter. Mas é aquilo, a medida protetiva, ela é deferida quase sempre, ou sempre ela é deferida em favor da mulher. E graças a Deus por isso, porque realmente a violência existe, mas existem esses casos da reconciliação, a vítima não retira porque pensa, nós voltamos, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não, entendeu? Sobre isso, a Juliana colocou, né? É importante a educação dos jovens, das crianças, dos meninos, das meninas, a respeito a essa compreensão. E passou 1 hora de live e a gente não viu, né? Verdade. Tem que voltar muitas vezes, a Aline já voltou a 2ª vez. Tainá agora vai se acostumando, né? Vou pedir para não ficar passando até por conta do Instagram e tudo, que a gente pudesse
fazia um resumão desse processo, né? Começando com a Bianca aí, e aí rodasse, e depois a Tainá tirava a foto aí, que é importantíssimo. Vai lá, Bianca. Mas vamos lá. De forma resumida, gente, assédio é diferente de violência doméstica. Assédio é fora do seio familiar, tá? A violência doméstica é dentro do contexto familiar, em face da mulher. O gênero feminino é prevalecido, então a violência doméstica a violência doméstica ela resguarda o direito da mulher, tá? Seja filha, seja esposa, mãe, enfim, dentro desse contexto. Você que é vítima ou foi vítima, está sendo vítima, não sabe se é vítima de violência doméstica, reflita. Qualquer palavra, qualquer ato, qualquer violência psicológica que fere a sua honra, que menospreza a sua autoestima, a sua capacidade intelectual, física, profissional, é um tipo de violência. Não aceitem receber tapas, não aceitem receber violência patrimonial, né? Um homem pegar o seu cartão, administrar o seu salário, te proibir de você comprar as suas coisas com a sua renda, ou você que é dependente, você que é do lar, né? Está sendo privada de uma vida de qualidade, está sendo privada do mínimo. Isso é um tipo de violência. Procure uma DEAN mais próximo da sua casa, DEAN, Delegacia Especializada da Mulher, e registre um boletim de ocorrência. Também eu quero destacar que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele formulou um aplicativo, né? Já está disponível, é Lei Maria da Penha. Lá, bota no Google, app Lei Maria da Penha, e vai abrir diretamente no TJRJ, que é o site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Lá você encontra todas as informações e telefones de acesso. Lembrando, 190, que é o Disque Denúncia, né? Deixa eu abrir aqui o site só para informar os telefones principais. 190, que é da Polícia Militar, de emergência, tá? O 180, que é Central de Atendimento à Mulher, é 24 horas todos os dias. 180, 180. Tem o da Polícia Civil também, 197, né? E tem, entre outros, telefones de órgãos que vão assessorar e facilitar essa denúncia, esse descumprimento das medidas protetivas. É isso. É muita informação, eu sei, mas acessem o site do Tribunal de Justiça, né? Maria da Penha Virtual, e lá vão ter todas as informações necessárias para que você possa recorrer às autoridades policiais e judiciárias. Bianca, Sim. o 180 é o quê, Bianca? O 180 é a Central de Atendimento à Mulher. É específico. Ele é mais específico, o 180. Inclusive, o 180 ele também pode ser utilizado por terceiros, né, para poder realizar a denúncia. E ele também é utilizado por meios de informação, tá? A mulher também pode ligar perguntando, querendo saber questões sobre a violência, né? Ele também é um canal de informação, né? Ele é específico, no caso do atendimento da mulher, como a Bianca retratou muito bem, né? E ele tem essa questão também. A mulher, ela pode ligar para se informar, entendeu? E importante também, esse aplicativo que o TJRJ criou, ele tem um formulário onde a mulher vai preencher ali todas as informações necessárias. Ela vai poder enviar fotos se ela foi agredida, né? Vídeos, todos os arquivos, provas, para facilitar essa informatização e esse registro dessa violência, né? Então, repetindo, acessa o site do TJRJ, Maria da Penha, e lá vão ter todas as informações, inclusive o passo a passo como baixar o aplicativo da Maria da Penha. Tá travando bastante, Léo. Vou falar curtamente, denuncie, né?
Violência é violência, não tem jeito, seja ela verbal, né, seja ela psicológica, física, sexual, patrimonial, moral, é violência. Então, denuncia. O 180 é o telefone específico para atendimento à mulher. Você, mulher, quer buscar informação, pode procurar. Às vezes a mulher fica meio perdida, né? Onde eu vou procurar? Onde eu vou procurar saber? Nos municípios, né? Por exemplo, Nova Iguaçu, vou dar um exemplo clássico de Nova Iguaçu. No município de Nova Iguaçu, a gente teve aqui a instituição que era o CIAM, né? Que era um centro de acolhimento, né? Específico da mulher. E ele foi fechado por falta de estrutura, né? Ficou precário, sucateado. Mas no município de Nova Iguaçu sempre existiu a coordenadoria de mulheres, tá? Então, lá, a mulher encontra todo o apoio, acolhimento, né? Advogados, psicólogos, assistentes sociais que vão acolher essa mulher, tá? Vão orientar, vão nortear ela, o caminho que ela deve percorrer, né? Vão acolher também em questão de tratamento com a psicóloga, né? Busca de informação. Então, assim, é importante que a mulher ela busque a informação, né? O 180 está aí. São 3 númerozinhos que ela pode buscar informação, ela pode denunciar, né? Ela pode buscar aí o acolhimento que ela precisa. A coordenadoria de mulheres funciona em Nova Iguaçu, atrás da prefeitura de Nova Iguaçu, tá? Inclusive o CIAM está lá dentro agora, né? Ele foi reinaugurado dentro dessa coordenadoria de mulheres. É um espaço de acolhimento, tem um espaço cultural, né? Tem todo um suporte para acolher essa mulher. Ela pode procurar essa coordenadoria. Às vezes a mulher fica um pouco perdida em relação à informação. Qualquer órgão público que tiver um espaço de serviço social, ela pode procurar uma assistente social para se informar a que caminho percorrer, tá? Na saúde, a mulher também pode procurar o serviço social, né? No hospital, né? Você que é da saúde sabe muito bem. A gente pega muito caso de abuso sexual, né? Tanto estupro, tanto para a mulher quanto para a criança, adolescente. E lá, né, você tem o acolhimento do serviço social para esse usuário específico. Então, qualquer órgão público que tenha um serviço social, essa mulher pode procurar para se informar, né? O importante é a gente buscar informação e conhecimento. Denuncie, gente. Violência é violência. A gente não pode se calar, né? Não pode se calar. Então, quero agradecer a oportunidade, sei que o tempo é curto, adorei conhecer a Bianca, adorei conhecer todo mundo. A nossa coleguinha aqui, esqueci o nome também de novo. Tainara. Tainara, né? Que fala comigo às vezes no zap, eu até senti falta dela. Ela fala assim, falta 5 minutos para começar. Eu entrei, vocês entraram. É porque hoje eu tô aqui, aí eu fiquei meio... Obrigada pela oportunidade, tá? Quero enfatizar também que os canais de assistência, tá? Que são os CRAs, os CREAs, que funcionam nos municípios, né? Bairros periféricos, ONGs que também trabalham nos municípios, elas têm espaço de acolhimento com advogado, com serviço social. Não sei onde vá um CRAS, né? Que é um centro de referência de assistência. Lá você vai encontrar um assistente social que vai te informar, vai te conduzir. Também são órgãos que acolhem a mulher nesses casos, tá? Quero só divulgar porque às vezes as pessoas não sabem, né? Elas acham, né, que só tem a delegacia, a DEAN, tem a DEAN que é o principal órgão, né? Mas ela pode buscar informação em qualquer rede pública que tenha esses espaços de acolhimento, tá? Obrigada aí, gostei muito, adorei conhecer todas, espero poder compartilhar. Isso só me dá mais força para legitimar a minha caminhada no serviço social, não sair dela. Muito obrigada, valeu mesmo, tá? E vou deixar de novo aqui o livro, que eu acho que é bem bacana, tá? Em Briga de Mãe e Mulher, deve meter a colher, da professora Luciana Medeiros, né? Professora lá da PUC. É um livro muito bacana, que fala sobre todo esse contexto. Espero que contribua aí como informação, tá? Tainá. Rapidinho, só resumidamente, para poder responder a pergunta que a Ju fez sobre a diferença entre machismo e feminismo, que o machismo, ele prega a supremacia em relação ao homem e à mulher, né? Diz que o homem é superior à mulher. Já o feminismo, ele prega a igualdade de gênero, né? Igualdade de direitos. Tá? Só para responder a pergunta que ela fez, não passar. Para concluir, né?
é bom a gente ter em mente que a violência contra a mulher, ela está diretamente relacionada a essa questão patriarcal, né? E a gente só vai ter uma efetividade, né, no combate à violência contra a mulher quando a gente combater também essa questão de desigualdade de gênero, sistema patriarcal e machismo estrutural, tá bom? Obrigado. E agradecer aí, Léo, agradecer a parceria das lives, da organização das lives e ao Instituto Fleming pela oportunidade. Muito grato, sempre, assim. Acho que eu quero ter um tema aí de assédio, Bianca. Já faço convite, né? Assédio moral, assédio sexual. Você falou muito bem, apesar de ser uma pergunta que foi um comparativo, porque as pessoas falam que tudo é assédio, não é. A violência contra a mulher existe e ela tem que ser combatida com o nome de violência contra a mulher. Tem que combater com esse nome. E assédio é um outro processo, eu te faço convite desde já. Esperar a Tainá aí, ver se tem um tempo na agenda. Tira a foto da gente, Tainá, se você ainda não tirou, por favor. Vamos lá. O da Aline tá travando bastante. O da Bianca tá certinho para mim, o seu também. Vamos, 1, 2, 3 e... Foi. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima. 1h20 a gente nem viu a hora passando. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigado a todos que participaram da live.